Do presidente Jair Bolsonaro no Congresso está mobilizando parlamentares para investigar supostas irregularidades na veiculação de propagandas eleitorais nas emissoras de rádio. A gente vem acompanhando o assunto aqui no Jornal da Manhã, que vem sendo chamado de radiolão. Para tratar do tema, então, a gente recebe agora o deputado federal Diego Garcia, autor do pedido da CPI para apurar o caso. Deputado, bom dia, obrigada pela participação, seja bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Prazer poder participar com vocês do programa. Prazer nosso. Deputado, então, em qual pé está essa discussão? O que falta entender sobre o assunto? A possibilidade de uma CPI ser aberta para tratar do tema é real? Está próxima? Sim, nós já chegamos a 75 assinaturas em 2 dias. Esse tema ganhou muita força nos últimos dias, talvez tenha sido aí o assunto mais falado, desde a apresentação aí dessa denúncia, da entrevista que o ministro Fábio Faria deu à imprensa. São denúncias gravíssimas e, de fato, nós sabemos que teve um impacto significativo no que diz respeito àquilo que nós esperamos numa campanha eleitoral, que que seja respeitada a legislação e o critério, nesse caso agora, do segundo turno, da proporcionalidade igual para ambos os candidatos. E não foi isso que aconteceu. Chega a uma diferença enorme de inserções que deixaram de ocorrer, e isso pode, sim, impactar e interferir na decisão do eleitorado com relação à campanha presidencial. Deputado, o ministro Fábio Faria ontem, ele chegou a dar uma declaração dizendo o seguinte: claro que se houver uma irregularidade precisa haver a investigação, mas ele demonstra uma espécie de arrependimento porque alguns integrantes, alguns apoiadores do presidente chegaram a falar em adiamento do segundo turno das eleições. Isso enfraquece uma possível investigação do Congresso? Eu acredito que não, porque mesmo já estando próximo aí do domingo, dia da eleição, a CPI ela vai poder e ela vai ter tempo para isso, para apurar o que de fato aconteceu, aonde tivemos falhas dentro desse processo, e cabe à CPI fazer esse trabalho de investigação. Como a denúncia que foi apresentada pela campanha do presidente foi indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, eu acho que a CPI ela ganha ainda mais força agora para que a gente consiga as assinaturas e traga clareza aí aos fatos para a população brasileira que quer saber o que de fato aconteceu com relação a essas inserções e o que aconteceu por parte também do Tribunal Eleitoral, pois a demissão do servidor, que era o responsável, o coordenador, que cuidava dessa área de inserções no Brasil, isso causou muita estranheza também, e cabe aí ao parlamento, nesse momento, fazer esse trabalho de investigação. E eu acredito que agora, nos próximos 2 dias, a gente deva concluir a coleta das assinaturas e aguardar, então, o presidente da Câmara para que ele faça a leitura no plenário da Câmara a partir do momento que a gente tiver um número de assinaturas suficientes. Deputado Diego Garcia, pergunta agora de Cristiano Vilela. Deputado, muito bom dia. O senhor entende que o foco dessa CPI será a atuação do Tribunal Superior Eleitoral, ou o senhor visualiza que, eventualmente, o foco pode ser a atuação, a omissão praticada pelas emissoras de rádio ou, eventualmente, pela campanha do presidente Bolsonaro? Tem alguns pontos e objetivos que essa CPI ela tem que apurar e trazer. Primeiro seria o aprimoramento do nosso sistema eleitoral brasileiro, avaliar os mecanismos aí de fiscalização com relação ao cumprimento da legislação eleitoral. O segundo ponto que eu destaco seria a gente apurar responsabilidades com relação ao não cumprimento da lei eleitoral de forma equânime. E o terceiro ponto, que eu acredito que cabe à CPI, é verificar o impacto nos resultados
da eleição para presidente no segundo turno. Também temos que ainda, através da CPI, verificar se houve uma ação orquestrada por alguma organização criminosa para corromper o processo eleitoral brasileiro. Então, acho que esses 4 pontos devem ser o alvo, o foco da CPI parlamentar na Câmara dos Deputados. É nisso que nós, pelo menos, vamos nos empenhar. Deputado, na sequência, a pergunta do nosso comentarista Marcelo Rocha Monteiro. Marcelo. Bom dia, deputado. Essa situação traz à tona uma questão que vem sendo apontada por várias pessoas, eu mesmo já falei sobre isso antes e queria ouvi-lo sobre isso. Nós estamos diante de uma irregularidade ou de uma possível irregularidade grave, cometida pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque quem administra a eleição para presidente da República é o TSE, não são os tribunais regionais, não é como a eleição para governador, para prefeito, é responsabilidade direta do Tribunal Superior Eleitoral. Qualquer questionamento judicial tem que ser feito perante o Tribunal Superior Eleitoral. Então, o senhor veja que situação esdrúxula, Nós estamos pedindo ao Tribunal Superior Eleitoral, a campanha do presidente Bolsonaro, especificamente nesse caso, está pedindo ao Tribunal Superior Eleitoral que investigue uma possível falha gravíssima do próprio tribunal. Qual é a resposta do tribunal? Não vamos investigar coisa nenhuma. Está trancada a investigação, está indeferida de início a petição e está exonerado o funcionário que teria denunciado essa situação. Então, o que se questiona aqui, eu queria ouvi-lo sobre isso, é a razão de ser de uma justiça eleitoral. Nós temos países desenvolvidos, importantes, Estados Unidos, Reino Unido, a imensa maioria dos países do mundo, em que não é o judiciário que organiza a eleição. É um órgão com autonomia, com independência, mas não é do Poder Judiciário. Se algum dos candidatos questiona uma falha grave cometida por esse órgão, esse candidato, essa campanha vai procurar a justiça. E essa justiça pode avaliar, porque não foi ela que organizou coisa alguma. Então, eu quero saber se existe no Congresso esse tipo de questionamento, ou seja, se deve ou não continuar o Brasil adotando esse modelo de poder judiciário organizando eleições, votações, apuração, propaganda, etc. Essa, com certeza, é uma discussão que deve crescer no parlamento, principalmente agora na nova legislatura. Há muitos questionamentos em torno do processo eleitoral por parte da sociedade, por parte da população, por parte dos partidos políticos, que quando requerem do tribunal essa investigação, a apuração com relação a alguma que aconteceu durante o processo eleitoral, não se tem essa resposta. Então, de fato, deve acontecer, eu acredito que deva acontecer pelo parlamento, por parte do parlamento, essa avaliação com relação a essa estrutura que não vem se mostrando eficiente e que vem se posicionando de forma política partidária. E o que é péssimo para uma nação em que, dentro de um processo eleitoral, o que você espera é a transparência no processo eleitoral, é a transparência das ações por parte do Poder Judiciário e é que ele crie caminhos que possa aproximar o eleitor, tanto que quer oferecer uma denúncia, quanto possa a justiça apurar os fatos e trazer respostas que não deixem dúvida sobre a população brasileira. O que aconteceu nesse episódio, com essa denúncia gravíssima, em que o Tribunal Superior Eleitoral indefere o pedido da campanha do presidente Jair Bolsonaro, é gravíssimo no meu ponto de vista, porque cabe ao órgão, são eles os responsáveis por apurar esses fatos. É por isso que eu reforço. Eu acho que a CPI
ela é muito importante mesmo, não tendo tempo hábil de que ela faça e tenha esse poder de investigação antes do término das eleições, mas ela é muito importante para que o parlamento ele possa debater, discutir novos caminhos, novos mecanismos que possam assegurar aquilo que todo cidadão brasileiro quer: transparência no processo eleitoral. Não é de agora que vem se criando essa resistência por parte do judiciário com relação à transparência do processo eleitoral. E nós não podemos nos calar diante disso. O parlamento não pode se calar diante disso e precisa se posicionar e trazer novas alternativas, novos caminhos e, quem sabe, até sim, rediscutir a ação e ação por parte da Justiça Eleitoral, que hoje vem se mostrando ineficaz, apresenta caminhos, por exemplo, de oferecimento de denúncia por parte da população que não funcionam. Nós temos aqui, eu tenho recebido inúmeras denúncias de cidadãos que vêm comentando que tentam oferecer alguma denúncia através do Pardal, né, que seria o caminho ali dado pela Justiça Eleitoral, e que não consegue. Então, tudo isso tem que ser avaliado, tem que ser reavaliado para que o processo eleitoral no nosso país ele seja cada vez mais transparente possível e que a justiça ela seja, de fato, efetiva, né? E não crie esses caminhos que está se criando durante todo esse processo eleitoral. Ok, só rapidamente para encerrar, o senhor disse que já tem 75 assinaturas a favor da abertura da CPI. De quantas necessárias? São 171 assinaturas. Perfeito. Bom, muito obrigado. A gente segue acompanhando o assunto. Conversamos aqui no Jornal da Manhã com o deputado federal Diego Garcia, do Republicanos do Paraná. Obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. A gente fica em contato. Bom sábado. Obrigado.